Você já esteve na rua, na igreja, numa sauna, numa balada e sentiu invadido? Sentiu que alguém não respeitou o espaço e o limite do seu corpo, mas sentiu que estava tudo bem porque era só mais um gay? Bom, é sobre isso que a gente vai falar, o limite dos gays em relação ao corpo de outros gays. Eu fico preocupado das histórias que a gente compartilha aqui, pessoais nossas, darem gatilho nas pessoas que as acompanham. Eu fico curioso para saber, mas eu também, de um outro lado, tem uma parte minha que fica preocupada e tem uma outra parte que acha que é educativo compartilhar essas histórias, Eu acho que né. tem suas funções. Tem as suas funções, porque, poxa, eu sou um homem adulto, psicólogo, a gente fala sobre tantos desses assuntos aqui e mostra que a gente não tá vulnerável, eh não tá invulnerável, né, a sofrer esse tipo de coisa. É, as pessoas entenderem que não estão sozinhas também. Acho isso legal. É, eu já tive limites invadidos. Você já teve? Já, Eita, muito. primeiro bom dia, né. Vamos se apresentar primeiro? Não, pois é, na hora que tu começasse a falar eu me dei conta, falou assim: "Vamos apresentar? Bom, este é o Pod Gay, um podcast de saúde mental voltado para homens gays. Eu sou o Jonah, Eu sou o Lucas De Vito, ambos somos psicólogos, gay. gays, trabalhamos com a comunidade LGBT, temos clínicas, atendemos, e se juntar a nossa experiência, da tua e a minha, Dá um ano de. Se juntar a sabe? nossa experiência dá muito gay. Olha, se juntar os nossos tempos de formação com prática, dá mais de 2 décadas de trabalho. É verdade. É tempo, É tá? muito tempo. E a gente tá aqui, inclusive, produzindo conteúdos para homens gays especificamente, falando sobre assuntos que ninguém fala. Então, se você gostar dos vídeos ou já conhece o Pod Gay, a Se gente tem um. inscreve no Se inscreve no canal, canal, siga a gente nas redes sociais, dê like nesse vídeo. comenta, compartilha com os amigos. E se você tiver condições, E se você gostar muito dos nossos conteúdos e achar o Lucas muito gatinho, eu também, né, mas aqui, enfim. Se você gostar do nosso trabalho, pode clicar no link que está aqui na descrição para apoiar o nosso conteúdo. Tem várias formas, lá tem tudo explicadinho, a gente tem bônus, tem coisas especiais que aparecem, tem vários valores e um jeito de contribuir para que a gente possa fazer esse trabalho funcionar. Porque nós começamos o podcast há 4 anos atrás, gravando só com microfone e áudio. Se você catar nas redes sociais aí, você vai encontrar Spotify, Deezer, etc. e agora a gente tá aqui E pessoalmente. agora a gente está pessoalmente, nós não moramos no mesmo estado, a gente vinculou para fazer esse rolê acontecer e, né, ter um apoio, ter o aqué das gatas, Para edição e tudo para mais, é edição, pra tudo, importante pra gente. ajuda, tá? Então, se você quiser doar seus R$ 500 mil, a gente Então tá se tocar topando no seu sim. E, gente, olha coração, aqui, tá precisando de botox urgente. Brincadeira. sai daqui, Mas, né? mas Para de vai. assinar o OnlyFans e E assina apoia a as gatas. gente, exatamente. Ai meu Deus, 2026 começando com tudo, né? Vem aí, né? Será que esse ano vai prometer? Eu sinto que Prometendo, tá vai, prometendo, né? eu sinto que vai, Nossa, esse agora ano tá prometer o complicado, quê? porque esse ano tá complicado, porque vai ter eleição, vai ter Copa, vai ter muito feriado, vai ter. Nossa, casamento da Taylor Swift, muita coisa, sabia? Ai, só eventos relevantes, né, para a humanidade. Temos um terceiro convidado aqui que tá escondido agora. Melhor nem mostrar. Melhor nem mostrar, deixa ele quieto. Se ele aparecer em algum momento, você já sabe que é Pistache. o Pistache, o salsichinha, cachorrinho do Lucas, coisa mais fofa que tá morando no meu coração e que eu quero casar, e que vai aparecer em algum momento. Que às vezes ele não respeita o limite das Ele não pessoas. respeita os Eu acho que ele limites, tá meio se desligando desse tema. roubou várias meias minhas, assim, ai, fica me mordendo, eu falo pra ele parar, ele não me respeita. É um tema complicado. E vamos falar do tema então? Vamos, Vamos falar sobre assédio? vamos. E o que que é o assédio, né? Ih, Que também tem isso, a gente pensa no assédio só como se fosse uma coisa muito drástica, dramática. Dramática não, né, gente? É como se fosse uma coisa muito óbvia, talvez, muito corporal, muito física, mas na verdade a maior parte dos abusos não acontecem dessa maneira, né? não. Acontecem de outras maneiras. E assim, como tem aparecido isso pra você assim na clínica? Você tem percebido, e eu falo isso também desde que você começou a clínica, desde que você começou a atender, no geral, assim, como psicólogo. Você percebe que esse tema ele é mais recorrente do que você esperava? Porque eu sim, eu não sabia que era tão recorrente casos de abuso, tanto assim quando os pacientes, as pessoas eram crianças, quanto também atualmente, sabia? Eu fiquei bem assustado, tipo, tanto que é frequente, É, né? muito. Eu tive esses tempos eu estava fazendo um levantamento, assim, eu acho que dos pacientes que eu atendi ao longo desses últimos anos, pelo menos metade me relatou algum tipo de abuso.
É, infância e tal, assim, a gente tá falando de abuso sexual aqui, né, mas abuso é abuso, né, existem vários tipos, abuso físico, psicológico. Então, uma grande parte dos meus pacientes relata ter sofrido algum tipo de abuso. Perguntasse, né, o que que é abuso? o que que é abuso? Abuso fala sobre algum tipo de comportamento, de uma atitude que ultrapassa um limite, que desrespeita o corpo de uma outra pessoa, onde ela não tem condições de se defender. Abuso fala sobre uma posição, sobre uma diferença hierárquica, É. E não só o de alguém corpo, que né? tem poder. Não só o corpo, acho que até o espaço, de certa maneira, psicológico ali, né? Quando você começa a invalidar o trabalho da outra pessoa, tipo, de maneira muito sistemática ali, né? Você começa a criticar demais, você começa a colocar a pessoa numa posição vulnerável, né? Mas também o corporal, que eu acho que é o que a gente mais pensa, talvez o que a gente mais tenha contato, né? É, sabe o que me veio agora? De que pensar o assédio, né, o abuso, enfim, é uma coisa onde a pessoa não tem condições de. É uma atitude onde a pessoa não tem condições de reagir. Porque se eu começo a minar o trabalho de uma pessoa e eu vou a criticando e vou atacando ela sem dar chances para que ela faça alguma coisa a respeito, não é só não é só uma crítica, né? É um ataque É um mesmo. ataque. É uma posição assim de violenta, que tem uma intenção de ser violento com outra pessoa ou de não dar à pessoa a posição e as condições para que ela escolha e para que ela responda por conta própria aquilo que ela quer. Que é o caso, por exemplo, de quando você está chegando numa balada e a pessoa vem e passa a mão na sua bunda. É, eu acho legal a gente falar sobre isso, porque hoje, graças a Deus, a gente tem falado muito sobre o abuso dentro do relacionamento, eh, com a mulher, na verdade, principalmente, e também dentro do trabalho, né? Mas entre homens gays, como a gente falou, acontece bastante. Eu fiz aqui um checklist para a gente, algumas perguntas, né, da galera, que eu acho interessante a gente falar, porque eu acho que são dilemas, assim, até que ponto é abuso e até que ponto é só uma pessoa sem noção, sabe? Porque existe uma diferença. Mas antes de entrar nas vozes da galera, eu tô curioso pra saber de ti. Tu já sofreu algum tipo de assédio nesse sentido? Cara, muito. Mesmo? Eu lembro, eu te contei esses dias, né? Eu tava, alguns anos atrás, quando eu tava solteiro, antes de. Nossa, faz aqui agora para não só faz uns 2, 3 anos. Eu já era psicólogo, eu já tinha Hum, toda essa já lembrei bagagem. da história. E eu chamei um cara no Grindr pra ficar comigo. E, tipo, eu já tinha falado que eu não queria que rolasse penetração e tal. E ele falou, beleza, tipo, ele concordou. E aí, tipo, a gente tava lá na pegação e tal. E, tipo, ele começou a ser muito insistente, começou a falar, e eu tava em posição, sei lá, vulnerável, né? E aí, tipo, ele acabou meio que forçando, eu fiquei assim, muito sem graça, eu fiquei, tipo, meio que assim, atônito, ele percebeu, tipo, tá tudo bem, mas ele continuou. Aí depois, tipo, quando ele, aí chegou um momento que ele parou, porque ele percebeu realmente que eu não tava, tipo... E aí ele falou, ah, mas se faz você sentir melhor, tipo, eu faço muito exame e tal, porque ele fez ainda sem proteção. Então, é difícil, porque parece, falando agora, que, por que você não falou não, né? Mas quando você tá numa posição mais vulnerável, como você falou, tipo, a gente não tem talvez esse discernimento, ou essa energia, essa força pra falar, tipo, não, porque a gente tá se sentindo muito vulnerável, né? Então, o fato eu acho que eu percebi, na verdade, só depois. Eu falei, caraca, isso foi um. Hum. É porque a gente não percebe, a gente acha que é só uma coisa do tipo, chegou alguém que eu já nem queria, e aí a pessoa vai lá e faz a força. Não, mas você tem o direito, inclusive, de não fazer algumas práticas, ou quando, inclusive, já iniciou, né, a relação, você pode parar e, se você não tiver vontade, a partir dali é só um abuso, sabe? É importante falar isso pra galera, né? Hum. Você já sofreu algum episódio assim? Já, já passei por situações, uma muitos anos atrás, assim, de vários tipos, né? Acho que do que a gente vai trazer aqui hoje, especialmente em baladas, etc. Mas tiveram duas que foram bem marcantes pra mim. Uma eu estava num espaço de trabalho, acho que eu já até falei em algum momento do podcast. Eu estava no espaço de trabalho, trabalhava numa empresa, atendia o público, e daí entrou um cara na minha sala, ele queria perguntar informações sobre um serviço, eu comecei a explicar para ele, e no final do atendimento, ele, enfim, o que ele estava buscando não, a minha empresa não fornecia, ele começou a fazer perguntas de cunho pessoal, do tipo, ai, você é daqui, e que horas você sai do trabalho? Aí eu fui dando umas rodadas nele até que eventualmente ele me fala que ele tinha ficado super interessado em mim, me achado super atraente e que ele tinha ficado com tesão. E daí eventualmente ele estava sentado na cadeira, né? Ele se levantou
E daí eu vi que, assim, ele estava excitado, que ele estava de ereção e me mostrou, assim, passando a mão por cima da calça. E eu numa situação completamente constrangedora, porque eu estava na minha empresa, imagina, tipo, tô no meu espaço de trabalho atendendo, qualquer pessoa podia entrar a qualquer momento, e como que eu vou explicar no meu espaço de trabalho que não tinha nada a ver e que eu não estava interessado Ainda te coloca naquilo, em risco, né. me coloca em risco ainda, né. E daí, assim, eu fiz alguma coisa pra interromper ele, eu falei: "Olha, eu não tenho interesse, inclusive eu tenho um relacionamento, eu peço por gentileza que você saia", eu tive que insistir algumas vezes, e depois eventualmente eu falei: "Olha", conversei com o meu chefe na empresa na época, eu falei pra ele: "Aconteceu isso, isso, isso", e muito por sorte, assim, eu trabalhava numa empresa que era maravilhosa com esse cuidado humano, sabe. Inclusive uma das minhas diretoras era uma mulher trans, assim, então era um espaço bem acolhedor. E eu falei pra ele, eu disse: "Olha, eu dei o limite que eu precisava, mas se em algum momento você sair daqui e escutar um cara gritando porque ele tá com uma faca ou uma tesoura no olho dele, você já sabe que fui eu que foi esse cara. Que se ele voltar aqui de novo, assim, eu vou ter que agredir ele fisicamente, né, ou chamar a polícia ou qualquer coisa do tipo". E foi péssimo. Isso foi Nossa. anos atrás. E recentemente eu passei por uma que eu achei que eu não achei que eu jamais ia passar por uma situação assim. A Gente, gente acha que a gente tem informação, a gente como psicólogo, pelo você amor fala de sobre isso, a gente Deus. não passa, mas Não, eu aos 30 e poucos anos de idade, sabe, eu fui contratar uma massagem, você acredita? é muito comum, né, Eu contratei uma massagem infelizmente. com um cara que eu já tinha feito o serviço, assim, massagens várias vezes. E daí naquele dia específico ele me perguntou se eu queria fazer massagem com genital junto. Eu falei pra ele: "Sim, né, tô aqui". Gente, por favor, ao longo das minhas formações profissionais, eu já fiz formação até em terapia tântrica, assim, ficar pelado e estimulação genital pra mim não é exatamente, assim, uma coisa desesperadora. Então eu estava na massagem, pra mim foi ok. Só que eventualmente eu acho que ele se excitou com a massagem, e daí em algum momento, preciso até tomar cuidado, assim, de como que eu falo sobre isso aqui, né, mas em algum momento eu percebi que ele estava se tocando enquanto me tocava, e eventualmente ele tentou me penetrar. E daí, assim, eu estava completo, imagina, relaxado depois de uma massagem inteira, eu estava tipo assim, sem tônus físico até pra reagir. E vulnerável, que você numa posição ali deitado, a E pessoa tá conduzindo. vulnerável, né, eu estava nu num espaço de trabalho, assim, quando eu me dei conta do que tinha acontecido, do que estava acontecendo, assim, por sorte, tipo, eu empurrei ele, fui dando limites pra que ele não fizesse aquilo. Ele parou, eventualmente ele se tocou, eu acabei, assim, de terminar a massagem e tal, e daí quando acabou a massagem ele fingiu que nada tinha acontecido e ele me perguntou: "Ah", aí eu fiquei, tipo, deitado, assim, sentado um tempo, internalizando e processando o que tinha acontecido, e daí ele bem de cara de pau, assim, sabe, do tipo, veio com um papo de: "Ai, tá tudo bem". Aí eu falei: "Não, você tem noção do que acabou de acontecer, né. Eu tô um cliente no espaço de trabalho e o que você acabou de fazer é abuso. Você entende isso?". E ele falou alguma coisa? E daí ele ficou super constrangido, ele ficou vermelhaço, assim, na hora, ele falou: "Não, Jonah, mas", ele falou assim: "Não, pelo amor de Deus, me desculpa, isso não vai acontecer de novo". Daí ele: "É, mas", aí ele fez aquilo que muitas pessoas, muitos agressores fazem, que é, primeiro ele tentou me desqualificar e me tirar pra maluco, Ah, dizendo que não, não foi isso que aconteceu. não, não foi isso que aconteceu. Ele falou assim: "Ah, você é que a gente quando tem experiência, a gente que é massagista, é muito comum nas trocas a gente", eu falei assim: "Isso não é verdade, eu tenho formação inclusive de massagem, fiz mesmo de terapia tântrica, sei que isso não é aceitável e em nenhum momento eu concordei e te verbalizei que eu tinha interesse". E falei na cara dele: "Se tu tinha interesse sexual em mim, que tu pudesse me falar. Olha, eu tenho vontade de transar contigo". Eu tinha condições de escolher se eu queria ou não. E se fosse num outro contexto, talvez eu até topasse. Mas a maneira como Escolha sua, aconteceu, super parado. eu não tive possibilidade de escolher. Se eu não tivesse interrompido, ele teria transado comigo sem preservativo, sabe sei lá o que que teria acontecido. É. E daí, o pior de tudo, assim, pra mim, eu acho que foi o ápice da história, foi quando ele virou e falou assim: "Ai, Jonah, mas", dele: "Não, realmente peço desculpas e não vai mais acontecer, não vai mais se repetir, e não sei o quê, e não sei o quê". E daí ele falou: "Ah, mas se tu acredita nisso,
te convido ainda a tomar um banho de sal grosso pra limpar as energias. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim: "Eu não quero tomar banho de sal grosso pra limpar a energia, eu só quero que você pare de fazer coisas que você não devia". Eu tenho uma cliente de psicologia que ela é online, então tem os anúncios, né, tipo, no Instagram e muitas vezes o anúncio sou eu falando. Então, às vezes as pessoas vêm pro anúncio e são direcionadas pro WhatsApp da clínica, e quem atende é a Aline, né, a nossa atendente. Beijo, Aline. E ela, é muito comum chegarem homens que chegam mandando, tipo, fotos assim, do nada. Eles chegam mandando foto Que pelado. acham que é É contigo. contigo, e mesmo se fosse, né? Não, E tipo mesmo assim, se tipo, fosse pô, mais. eu tô falando assim, gente, isso aqui é uma clínica de psicologia. O nome ali no WhatsApp é Clínica de Psicologia. Tipo, tem uma mensagem ali falando quando a pessoa entra em contato. Então, não tem motivo, não tem sentido. E a pessoa, tipo, manda foto, fala que, ah, me manda foto do seu pé, me manda foto disso, me manda foto daquilo. Gente, tipo, isso não é legal. Isso, você não tem esse direito de fazer isso. Ah, é mimimi? Gente, não é mimimi. Se você não tem a capacidade racional de entender que a sua vontade não deve ser exercida a qualquer custo, em qualquer momento, então desculpa, você não tem controle emocional, você não é um ser tão racional assim. Eu entendo que as pessoas tenham vontades e tenham desejos, e tá tudo bem ter desejo. O problema não é esse. Mas eu acho que a gente vive em sociedade, a gente tem que ter limites e respeitar o espaço um do outro, É. sabe? É assim, é diferente da pessoa mandar uma mensagem pra clínica e falar assim: "Lucas, eu te acho um cara tão atraente, interessante, tenho desejos sexuais em você. Rola alguma coisa?". Aí ele vai responder, Não! eu sou a Aline. Aí a Aline vai falar: "Então, não", e o Lucas também não vai querer. É diferente de a pessoa ultrapassar um limite que não me dá a possibilidade de escolher se eu quero ou não quero vê-la nu, sabe? Tipo, a gente tem que ter essa oportunidade e também essas perguntas precisam ser feitas no contexto correto. Num contexto correto, né? Ó, situações, eu vou falar de situações e você me fala se elas podem encaixar, tipo, no conceito de em que ultrapassa o limite ou não. Ih, Vamos conversar sobre isso. Quando rola aquela brincadeirinha, sexual entre amigos, tipo, abre o zíper, apalpar. apalpar, pegar na bunda sem pedir, todo mundo ri. Isso é? Eu diria, pensa assim, ó, é complicado, né? Pois é, eu acho que Porque é muito linear. depende da relação, Linear não, é muito depende, muito, eu entendi o que tu quis dizer, eu esqueci a palavra também. tênue, Tênue. é muito É tênue. muito tênue, é uma linha tênue. Que depende de acordo com a relação, depende de acordo com o contexto, e depende de como que a pessoa reage, Hã. né? Porque assim, eu posso gostar. Agora, se fosse um homem hétero fazendo isso com uma amiga mulher. Acho que é sempre importante a gente, quando o homem gay, eu sempre falo, cara, imagina se fosse com uma mulher. Seria ok? Ou será que todo mundo não iria questionar? Acho que isso é importante. Ah, Então, acho que é o tipo de amizade, o tempo e quais são as brincadeiras internas. Mas, e outra coisa, homem gay que faz isso com amiga mulher, de ficar pegando muito e tal. Gente, você é gay, mas você uhum. continua sendo homem, o espaço ali continua sendo dela. Não é porque você não tem um interesse ou uma atração nela que não deixa de ser um desrespeito, né? Ah, eu quero super trazer um vídeo pra cá sobre isso, tá? Sobre o machismo, essa misoginia entre homens gays em relação às mulheres, mas isso vai ficar pra outro tema. E quando um cara insiste e fala, relaxa, vai ser gostoso, todo mundo faz, depois você se acostuma, né? Principalmente quando diz respeito à penetração, né? E quando você já tá ali no momento com a pessoa, né? Acho muito parecido com o que eu trouxe aqui. Aham. Isso se configura? Isso é manipulação? O que que você acha? Eu acho que se a pessoa não tem condições de escolher, é não, né? E se a pessoa fica assim o tempo inteiro ali te pedindo, você falou não já e a pessoa tá insistindo? É, eu acho que a gente precisa encontrar uma outra forma de comunicar e entender que também estamos suscetíveis a sermos abusadores. É, É importante da gente se tocar nisso, é. né. Então, acontece. Eu acho que pode acontecer sim e ultrapassa um limite, sabe. Se eu tô transando com uma pessoa e a pessoa, assim, não parece que tá reagindo muito, ou parece incomodada de alguma forma, desconfortável, eu quero realmente ficar insistindo nisso? Eu acho que é pensar assim, pô, se a pessoa falou não, acho que a partir daquilo, eu, Lucas, considero isso, tipo, já ultrapassar um limite,
porque você tá tentando convencer a pessoa, você tá ganhando pela insistência, não pela vontade dela, sabe. Então é muito É, comum isso eu tô querendo acontecer. forçar pra outra pessoa um Então, tipo desejo que é assim, meu, né. é tipo assim: "Ah, Jonah, me dá R$ 50". Aí você fala: "Não", aí fica: "Me dá R$ 50". "Não, eu sou tão eu tô precisando, você ganha tanto, sabe, tipo, você ganha mais que eu, me dá R$ 50 aí", sabe. Entendeu? Você já tá manipulando a pessoa, tipo, ela já não quer dar os R$ 50. Então, isso vale, eu acho que da mesma maneira, sabe. Então, é uma forma de manipular. Quando você tá numa festa, e tá todo mundo sem camisa, é uma festa que tá ali na balada, sabe, igual padrão, sem camisa ou não padrão também, tá todo mundo suado. E a outra pessoa, ela começa a te apalpar, pegar assim no seu peito, em você. Opa, peguei o microfone. Começa a pegar em você, a te apalpar, enfim. Você acha que isso pode configurar ultrapassar o limite? Pode, pode, eu acho que a gente precisa desenvolver, uma rela se relacionar em feedback com as pessoas de forma recíproca, sabe. Eu olho pra pessoa, se a pessoa olha pra mim também, isso me dá um sinal de que eu posso avançar para um próximo estágio, eu posso me aproximar dela. Uhum. Se eu percebo que ela fica, que ela permanece, isso me fala alguma coisa. Eu acho que é super desrespeitoso, mesmo que as pessoas gostem ou não, que a gente não dê possibilidade da pessoa escolher, sabe, se eu chego por trás, se eu toco nela, Já aconteceu e a pessoa não falou sim ou não, né? sem dar possibilidade pra pessoa de checar como que a pessoa recebe aquilo. Eu acho que eu gosto sempre, gente, na balada, eu gosto sempre da regra do olhar, dos 3 segundos. Você tá tipo assim, ó, uou, 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 aí vem um cara, você fica assim, ó, 1, 2, 3. Porque também não é demais, entendeu? Porque também, porque isso é uma coisa também, Porque né? também não dá pra ficar assim, né. Então, porque, tipo assim, isso já aconteceu muito comigo, sabe, da pessoa, tipo, eu tá na balada e a pessoa ficar assim, e eu não olho, tipo, eu tento desviar o olhar, e a pessoa continua assim, sabe, tipo, observando. Eu acho isso não necessariamente é um abuso, mas eu acho que é um desrespeito, sabe. Se a pessoa ela já não te deu moral, ela não você pode ficar olhando a noite inteira, tipo, ela não vai do nada, tipo assim: "Ai, quero ficar com essa pessoa". Ou até mesmo essa insistência que eu falei, tipo, de beijar, né. A pessoa falou: "Não, não quero, hoje não, eu não tô afim", você ficar, tipo, indo atrás, você ficar: "Ai, não sei o quê". Isso também não é legal, tipo, a pessoa Hum. não, Ai, me dá entendeu? bode. Nossa, eu acho tão Uma coisa que difícil. me incomoda super é quando eu tô na balada e a pessoa vem e me agarra por trás. Nossa, nunca se faz nada por trás, a não Ai, ser que seja, não é tipo verdade, não, espera aí. espera aí, calma aí. Calma lá. Você nunca se faz nada por trás quando você não tem intimidade com a pessoa e quando isso já não é estabelecido, entendeu? Também não é bem assim que às vezes acontece. O fato é que a gente não se faz nada por trás sem que seja consentido, sem Exato. que seja combinado. Porque assim, ó, se eu tô numa festa, a pessoa vem e me abraça por trás, passa a mão na minha bunda, na hora, a primeira coisa que me vem, assim, é tipo, um sentimento de eu sou pego de surpresa e parece que é uma coisa me deixa inseguro. Eu nem sei quem é a pessoa, o cara pode ser, tipo, super atraente, bonito pra mim, mas me bate muito errado. Eu sou da política também, assim, de que a primeira coisa que chega é o olhar. Nossa, é a melhor coisa, porque você ainda chega confiante na pessoa. É, porque assim, E você tem um controle da tem uma situação. comunicação, sabe, tem uma comunicação aí, Comunicação. uma conexão era o que eu queria. Uma Uma conexão, conexão comunicação, né, você queria é a palavra. uma conexão, Conexão. é uma conexão que está sendo comunicada aqui, ó, É. estabelecida. E tem uma outra coisa aqui, quando a pessoa ela fica te elogiando demais em lugares públicos. Então, por exemplo, eu não tô afim de você, tipo, a gente não tá ficando nem nada, só que eu fico tipo assim: "Nossa, Jonah, esse volume aí? Nossa, e essa bunda? E Ai, essa", o que que você acha mas quando a isso é um pessoa fica elogio? pois é, mas tem muita gente que leva como elogio. Você acha que a pessoa ficar, ou até mesmo comentar assim na frente das outras pessoas, não só também, né, sozinho assim, o que que você acha? Eu acho que é invasivo. De novo, assim, ó, depende da relação, depende do contexto, Não, depende uma do uma momento. pessoa não conhecida, Ah, tipo uma pessoa conhecida que vira e fala esse volumão, falou assim: "Sim, aqui também tem, ó, na tua cara". não, volume, ó. Uma coisa que é curiosa, que eu sei que quem tá assistindo, quem tá nos ouvindo agora, provavelmente vai pensar, é que todas essas coisas, elas são a maneira como elas são interpretadas depende se eu tô atraído ou não na pessoa que tá fazendo, né. Ah, sabe aquela coisa de, Ah, e se fosse um homem malhado, etc e tal, aí não é assédio. Agora se for um assédio, idoso barrigudo, daí virou. flerte ou assédio? É, O que é flerte ou assédio? Só que, gente, beleza, se você eu acho que esse é o ponto, a galera fica zoando, mas esse é o ponto. Se você tá traído na pessoa, faz sentido você, deixar ela tomar atitudes, que talvez pra uma pessoa que você não esteja traído, seja lidas como abuso. Isso é normal, até porque essa atração, ela faz parte
até certo ponto de um certo consentimento. Então, tipo, você tá flertando com a pessoa, né, você já tá olhando pra pessoa, aí, tipo, já começa aquela coisa ali corporal, e a pessoa, tipo, ela você tá beijando, pega na sua bunda, você deixa, isso é uma coisa. Agora, quando é uma pessoa, tipo assim, que você não tem atração, você, tipo, não deu essa intimidade, você, tipo, não deu um sinal de que sim, e a pessoa vai lá e pega é óbvio que vai ser um assédio. Então, mas é por se o cara é mais atrativo, então não é assédio. Sim, porque você está atraído pela pessoa. Acho que esse é o grande diferencial também, sabe? Então, se é padrão ou não, as pessoas eh, interpretam como não abusivo, tipo, entendo o que você está dizendo, essa é uma outra questão. Eu entendo que a maioria das pessoas, elas achem padrões, né, bonitos, e por isso eles têm um pouco mais de liberdade, entre aspas, né, de fazerem, mas eu acho que, tipo assim, isso é uma outra questão. O lance é, a pessoa tá atraída? Agora, se ela só tá atraída só por padrão, por não, seja uma questão da pessoa, é uma questão, sabe? Eu acho que não vale você entrar nisso, né? Se a pessoa falar não, faz, segue sua vida, entendeu? Eu tava me lembrando aqui que eu já ouvi de pacientes meus, pacientes que provavelmente você que tá ouvindo diria que são homens padrões, que mesmo eles, em rodas de amigos, eu tive um paciente que uma vez veio, um tema que a gente trabalhou na sessão dele foi o fato de que toda vez que ele chegava numa festa com os amigos davam, se cumprimentavam com um selinho e com um beijo, e que ele ficava super desconfortável com isso. Nossa, isso é E- nossa, e você sabe que isso é uma coisa muito comum, né? É, Entre homens gays é uma coisa que me incomoda muito. ele ficava super incomodado e daí ele não sabia como falar disso, porque ele não queria ser desrespeitoso, ele não queria fazer com que as pessoas se sentissem rejeitadas, mas ele também não queria ficar se sentindo na obrigação de ter que dar um selinho em todo mundo, porque simplesmente as pessoas fazem. E esse é um negócio que me incomoda super. Eu odeio quando eu conheço alguém, mesmo assim às vezes de internet, sabe? Tipo, pessoas que eu troco contato e a pessoa encontra na balada, conhecidos, colegas, e É, me cumprimenta com o selinho, eu fico, eu fico muito estressado. Nossa, eu me sinto muito nossa, tipo, invadido, eu me isso sinto também. invadido. Eu me sinto invadido. Eu acho que é. Eu entendo que você pode ter isso com seus amigos, gente, mas não é porque você tem isso com seus amigos que todo mundo vai ser assim. É, mas assim, Não é porque primeiro. é gay que, tipo, vai ter esse contato que a pessoa gosta de ter esse contato físico. Tipo, não E é. outra, assim, ó, não é porque eu sou seu conhecido que eu sou seu amigo. É. Sabe? Às vezes tem colegas. Eu tenho colegas, pessoas que eu conheço, assim, que eu, quem sabe, eu posso desenvolver uma amizade. Eu troco selinhos com os meus amigos, mas assim, amigos de anos, pessoas que eu tenho intimidade, que eu tenho carinho, que o vínculo não é uma coisa puramente sexual. Sabe? Tem afeto É. antes. Eu, Sabe, o selinho é uma troca carinhosa, não é esse. e mesmo se for seu amigo, você tem que saber se a pessoa, tipo, gosta ou não. Porque tem gente que não gosta de jeito Também não é todo dia, não é sempre. nenhum. Então, É. assim, Tenha senso, gente. Se coloque tipo, no lugar da pessoa, sabe? É tão básico, é tão. Isso te ajuda muito. Agora, no mundo gay, né, a gente fala tanto sobre essa questão de validação, a gente busca tanto validação. Até que momento a gente também não normaliza certos comportamentos abusivos, achando e transformando ele em elogios, né? Até que hum, ponto a gente não entende o que que é um elogio, né, do que é um abuso, né, do que é passar do limite. Por exemplo, isso que eu estava falando em relação a você tá numa balada e, tipo, vem alguém que você não conhece muito, que você nem conhece, e ela começa a elogiar questões, né, características físicas suas, né? Tipo, às vezes você pode, tipo assim, internamente, assim, tipo, no começo você pode ficar incomodado, mas você pensa, mas ele tá me elogiando, né? Ele tá sendo legal comigo, ele tá falando, ele tá atraído por mim, isso é legal, né? Isso é complicado. a gente já falou em um outro episódio recente, em outro vídeo daqui também, sobre essa história, esse buraco de validação autêntica que nós homens gays carregamos, assim, por termos passado uma infância, né, nos sentindo extra-ETs, num mundo que olha pra gente com um olhar de julgamento e de desqualificação constante. Sim, E eu acho que muitas vezes esses episódios de assédio, de abuso, acabam sendo. A gente tem mais dificuldade para dar os devidos limites e para reconhecer isso como um comportamento agressivo, porque toca num lugar de autoestima nosso. Né? Porque sim, se eu tô numa festa e passa um cara, mesmo que seja desagradável, vira e fala: Nossa, mas você é um gostoso, hein? Mesmo que eu fique constrangido, que eu ache desrespeitoso, etc, etc, tem uma partezinha dessa história, assim, ó, que
que cai como uma pedrinha no lago da minha autoestima e faz reverberar ondinhas. E você acha que aquilo e o pior, você acha que aquilo é a forma de validação. Você É, começa a entender aquilo como um padrão de validação, quando na verdade não é uma validação. Aquilo diz muito mais a respeito da outra pessoa. E como ela não enxerga as outras pessoas como seres com limites e vontades, né, muito mais sobre, é como se fosse um objeto do que, tipo, tá te elogiando mesmo, sabe? Eu até entendo que às vezes a pessoa não conscientemente tem esse estou te abusando. Não, mas eu acho que esse é o ponto, a maioria não tem às vezes, né, mas não deixa de ser. esse é um outro ponto legal pra gente falar, tá? Que tem a gente tem que aprender a diferenciar uma coisa também que, assim, existem pessoas que têm atitudes de abuso e tem pessoas que são abusadoras. E isso faz diferença. É, Porque tem gente que faz coisas e não percebe que aquilo é uma invasão. é, E que se você conversa com ela vai parar e vai refletir, depois vai falar: "Putz, me desculpa, é, não devia ter feito". E sem tentar distorcer e manipular que nem o maluco lá fez comigo, sabe. sim. Mas não, assim, tipo: "Realmente me desculpa, eu não devia ter Vai feito isso, aceitar e pronto. eu vou aceitar e eu não faço mais". É. É diferente da pessoa que faz sabendo que aquilo ali possivelmente não é uma coisa bacana, que aquilo não foi combinado e que ela não tem pretensão nenhuma de se preocupar de como que isso impacta a vida da outra E pessoa. diferente talvez do que algumas pessoas pensam, não é só psicopata que, tem esse tipo de comportamento, gente, e na verdade é muito comum pessoas que não são, não tem nenhum transtorno, assim, né, nesse sentido de personalidade, Eu e que também não sei, né. tomam atitudes abusivas conscientemente, assim, de, às vezes para se sentirem mais, no controle, mais dominadoras, né, Uhum. às vezes porque tem desejo disso, só que assim, é isso, você pode exercer um controle e uma dominação quando a outra pessoa também consente, né. Então mas até para você ser dominador, você tem que precisar de consentimento, né. Gente, até na galera fetichista de kinks, né, Eles levam muito a sério normalmente. é uma relação de bastante respeito e de bastante com ai meu Deus, fugiu a palavra, de bastante consentimento, É. né. Inclusive uma coisa também que acontece, principalmente hoje em dia, é com rede social. Então, Ah. pessoas que mandam foto da garrafa delas ali, né, tipo, do nada, ou que manda foto ali do pêssego delas ali, né, ou que manda, até só frases e, sei lá, você nunca deu nenhum sinal de que você quer alguma coisa, a Ai, pessoa já manda uma gente. coisa muito, assim, direta, né. Como é que você acha isso? Porque eu acho que a rede social, ela dá a sensação para o ser humano de que a gente tá conversando com ninguém, tipo, não é diferente, assim, né, parece que você não tá conversando diretamente com a pessoa. E eu acho que isso faz algumas pessoas sentirem muita Ela cria um vontade, escudo, né. isso faz muito sentir muita vontade de mandar, tipo, uma foto, mesmo quando você não deu nenhum sinal de que você tá atraído pela pessoa, de que você quer ver essa foto, né. Então, acho que isso eu tenho muito paciente que reclama disso, sabe, tipo, que do nada eles estão lá e recebe, sabe. E realmente eu, Lucas, acho também uma coisa muito broxante, tipo, ai, não sabe, não precisava, né. Tipo, você nem sabe se eu quero, e aí já veio lá E outra, assim, ó, aí às vezes a gente também recebe umas fotos que eu fico: "Meu Deus", é eu triste. eu eu não sei se eu teria coragem, eu não teria coragem de bater essa foto desse jeito Eu não mandaria. e mandar pra uma Eu pessoa que penso eu muito nem isso. conheço. Eu não mandaria nem pra Google Ads. Gente, mas sabe, se eu quero mandar uma foto pra pessoa, especialmente desconhecida, assim, poxa, eu ia, Elabora, no mínimo elaborar, sabe. pergunta, começa com conquista, também é gostoso isso, né. É tão gostoso É. quando você começa com "oi", e aí, tipo, o negócio vai desenrolando, desenrolling ali, e aí, tipo E um tema que eu acho que daí se relaciona super com a questão do assédio, que a gente vai precisar falar e provavelmente em um outro vídeo, é a questão do vício, da compulsão sexual de muitos homens, né, de muitas pessoas em geral, mas esse é um canal voltado para homens gays, a gente fala sobre saúde mental de homens gays, então eu vou sempre fazer um recorte para nossa comunidade, exato, embora eu saiba que o tema não limita. se limita aqui. Mas tem essa coisa, né, porque assim, a internet e a pornografia digital, da maneira como a gente vê hoje, ela cria esse espaço, né, onde normaliza e naturaliza coisas A que falta de limite. a falta de limite de respeito. É.
Em Depo todos os sentidos, né. Porque sinceramente, quando a pessoa vira e me manda uma foto, sem eu ter dado autorização nenhuma, e nenhum sinal de consentimento e de interesse, eu acho que isso, por mais que seja desrespeitoso comigo, claro, mas isso fala muito mais sobre o eu percebo que isso me fala sobre o descontrole da outra pessoa, de uma coisa de quase como se fosse uma fissura mesmo, sabe. A Sim. pessoa tá, tipo, tão e daí ela vai e não tá nem aí, assim, precisa aliviar aquilo de alguma maneira. Ah, Porque sinceramente, você tá aí há o quê? Já há alguns anos produzindo conteúdo na internet. Você fala abertamente sobre seu relacionamento. Várias vezes eu já te vi falar nas redes sobre o como é desrespeitoso, como que as pessoas não devem fazer. A gente fala sobre esses conteúdos aqui e mesmo assim a galera manda mensagem pra clínica pra pedir foto do teu pé. exatamente. Ou começa, tipo, a mandar foto falando: "Ai, que gostoso, eu quero entrar, tipo, nesse relacionamento", você nem sabe nada. E, tipo assim, você não gente, quem que você conquistou fazendo isso? E outra, Será que conquistou alguém? Não é se possível. eu quisesse mandar foto do meu pé ou trazer alguém pro meu relacionamento, você acha que eu ia te querer, né? Tipo, alguém aleatório que manda mensagem. Alguém que eu nem vi, nem sei se você toma banho, ai, sabe? Então, isso é uma eu acho que isso é uma coisa que as pessoas precisam aprender a conscientizar. Que falando nisso, Me deixa com raiva essas histórias. ai, bebe um suco, bebe. Vou beber um suco, eu preciso dá um instante, eu vou fazer que nem Electron de Pose. Eu preciso me hidratar, espera aí. É de maracujá, a gente comprou pra ele. Para, continua o que que você ia falar. Bom, a gente ia trazer o outro quadro do canal Mas infelizmente sobre o que que os gays estão é, falando a respeito desse tema, mas a rede social que a gente utiliza, o X, não é o o Elon Vídeos, Musk ele não tá colaborando, isso é homofobia. tá fora E do você sabe que isso é ar. homofobia, né? A gente justamente quando a gente for gravar o X sai do ar, Exatamente. tem que ver isso aí, viu. É, Mas a então gente vai passar para o quadro da terapia de minutos, que é dar umas dicas, na verdade alguns nem dicas, né, eu acho que, direcionamentos, aconselhamentos, né, para você não ser uma pessoa abusiva. e Gostou? então é simples, não seja. Não seja. É isso, um beijo, até semana que vem. Siga a gente. A tarefa número um que a gente anotou aqui, Vai lá. né, foi a regra das 3 camadas para aplicativos e conversas, né. Então antes de mandar qualquer mensagem de cunho sexual, pergunte se você já construiu 3 camadas na interação não sexual com essa pessoa. A primeira é Hum. trocar saudações e nomes, é importante. Conversar sobre interesse em comum, então, sei lá, música, filme, rolê, restaurante. E expressar admiração de forma respeitosa. Então, tipo, adorei seu sorriso, eu gostei, tipo, da sua conversa. Nossa, que legal isso aqui que você mostrou, né? Então, só aí você pode perguntar se você pode trocar a foto. Ou a não ser também que, às vezes, em aplicativos que já, tipo, fala assim, ah, aceito nude. Aí beleza também, né? A pessoa já consentiu, Uhum. beleza, né? Mas se não, vamos ter senso aqui, né? E, pra gente fechar essas dicas marotas, eu quero deixar um desafio e um convite para você essa semana. Eu quero que você preste atenção até o próximo episódio sobre como você reage diante de um não. Nossa, Mesmo, eu quero que você pense perceba quais são os pensamentos, quais são as sensações físicas, o que acontece, o que muda na sua experiência, no seu jeito de estar no mundo, quando você ouve um não para uma coisa que você gostaria. é, Eu acho que é um bom exercício, né? Porque não é só sobre dizer não, mas é aprender a escutar também. eu Porque tenho às vezes as pessoas dão as dicas, as pessoas falam os sinais, mas a gente não quer ouvir. tem um vídeo que ou vai sair ou já saiu sobre a vergonha, que a gente falou um pouco sobre isso, o quanto que o homem gay, por N fatores, ele tem muita dificuldade de ouvir um não e da suposta rejeição. É Hum, legal, então se não saiu, fica de olho aí que vai sair nas vai próximas vir. semanas. Se Vai não saiu, vir. procura aí, Pod Gay Vergonha. Eu acho que é bem legal, assim, pra você entender também o porquê que é tão difícil pra você ouvir um não, principalmente em flerte. Para os 2, né, por que que é tão difícil dizer não e por que que é tão difícil também ouvir. Porque é tão difícil ouvir um não. Ai, a gente poderia ficar que nem a Débora dos Falsetos, eu poderia ficar aqui por horas, mas acho que tá Não bom por vamos. hoje, não vamos. O Pistache tá aqui dormindo. Tá, já dormiu, gente, tá relaxadíssimo. Quer pegar Deixa ele? ele. Tá. Para, o Lucas adora fazer isso, o cachorro tá aqui de Mas, boa, gente, olha só, ele é muito fofo. ele é fofo. E se você, ai, quero conhecer mais do Pistache, procura os outros vídeos, com certeza ele vai aparecer. Ou
Você pode me seguir nas redes sociais, lá eu mostro de vez em quando o pistachinho, né? Underline Lucas De Vito no Instagram e no TikTok. Também tem na minha clínica LGBT com local lá no Instagram. E Uhum. você, amigo? Você pode me encontrar nas redes pelo @meupsiagay. E seu psi é gay? Não. Achei estranho, né? Porque assim, Ai, o que arroba gays, dele é né? meu psi é gay. Sim, mas Então, assim, mas o seu psi não mas é gay. não, mas Gente, o psi de não, quem desculpa. me Eu vou contrata te pra ser processar. psicólogo, Eu né. vou te processar. Não é o meu psi, é o teu psi que é gay, que no Não, caso pode ser eu. estranhíssimo. Não, gente, claramente você entra, tá, meu psi é gay, mas o psi dele não é gay. Pois é, E siga também a gente no underline podgay, porque lá você pode gay. lá Que a você gente é pode. coerente. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos, comente aqui o que que você achou, se você já passou e se sente a vontade de falar sobre isso, né, por alguma situação como essa que a gente está falando. E poste ali nas redes sociais também, gente, ajuda a gente a produzir conteúdo, a viver nosso sonho, né? É. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. Compartilha com os amigos, bate bola, vamos conversar. "Ai, tô me arrumando pra ir pra balada, não sei o quê". Bata o play para amigo, fala: "Amigo, deixa eu te mostrar um negócio aqui que eu queria que tu ouvisse, vamos Super conversar legal. sobre?". É, É, começa um assunto através do vídeo. E a gente tá na próxima quinta-feira, às 8 horas, com um novo vídeo, e segunda-feira nas plataformas Spotify, uhum. Deezer, Apple Music. Então, só repetindo, toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no YouTube e toda segunda-feira o áudio dessa gravação fica disponível em formato de podcasts em todas as plataformas de streaming. É isso, pessoal. Muito obrigado e até o Se próximo cuidem, vídeo. não é não. Não é não. Tchau.